Esse é o momento que nós queremos voltar para a palavra de Deus, queremos refletir na palavra, queremos buscar o conselho do Senhor na sua palavra. Eu quero convidar a atenção dos irmãos, dos amigos, todos que estão conosco nessa noite, para esse momento especial do nosso culto. Quero convidá-los nessa noite, meus irmãos, para refletir sobre a mensagem da cruz. Molino cantou uma mensagem cheia da compaixão de Deus. Que mensagem maravilhosa, mensagem que encontramos na cruz. Mensagem maravilhosa, mensagem belíssima, mensagem doce para nós, linda para nós, porque nela temos salvação, mas não é assim para todos. Não é assim que todos veem. Nessa noite nós queremos nos reportar a 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, falar sobre a loucura da cruz. O apóstolo Paulo fala no texto de Coríntios sobre a loucura da cruz. Se para alguns a mensagem é doce, cheia de santo amor, para outros essa mensagem é loucura. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, na linguagem NVI, está apresentado da seguinte forma: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. Uma questão, meus irmãos, que certamente povoa, está presente no coração de muitos nesta noite: a loucura da cruz. A loucura da cruz. O que você diria de alguém que por vontade própria? O que você diria de alguém que por vontade própria, que deliberadamente deu a sua vida por pessoas que eram totalmente culpadas? Isso consiste, para muitos, isso resume para muitos a loucura da cruz. Queria ligar para colocar o slide, por favor. Isso está sumariado o questionamento a respeito da cruz. Do ponto de vista humano, meus irmãos, a cruz não tem sentido algum. Do ponto de vista humano, a cruz é algo sem sentido. O homem natural não compreende. Como pode o justo dar a sua vida pelos injustos? O homem santo morrer por causa de pecadores. Do ponto de vista humano, ao homem natural, o Evangelho, portanto, não é uma mensagem doce, cheia da compaixão de Deus, mas é loucura. Essa é a avaliação que o homem natural, aquele homem que ainda não teve encontro com Jesus, que não conhece o propósito de Deus, essa visão que ele tem. O que você diria de alguém, portanto, que por vontade própria deu a sua vida por pessoas que eram totalmente culpadas? Para o homem natural, este é o louco. Assim como nós vemos alguém agindo de uma forma impensada, dizemos que age loucamente. A palavra loucura, definida no dicionário, é apresentada da seguinte forma: loucura é o caráter, o estado de louco, o ato próprio de louco, falta de discernimento, tudo que é fora do comum ou que não está de acordo com as normas, atitude refletida, imprudência, temeridade. Para alguns, para aqueles que não conhecem Jesus, não tiveram uma experiência religiosa, não tiveram uma experiência espiritual, melhor dizendo, com Jesus, a mensagem da cruz é traduzida dessa forma: a loucura. Mas quando nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, aquilo que é classificado apenas como loucura diante dos homens,
aos cristãos que estavam naquela cidade, que era considerada uma das mais importantes da antiga Grécia. A cidade era caracterizada pelo sincretismo religioso, um lugar onde muitas religiões estavam concentradas, sede de algumas religiões importantes naquele tempo. E havia então ali esta fusão, esse sincretismo, processo mediante o qual elementos de uma religião são assimilados por outra religião, por outras religiões, de modo que o ajuntamento dessas religiões, de modo que a fusão dessas religiões parece agora apresentar algo novo, manifestado nos costumes daquele povo que era modificado, influenciado pelas muitas religiões presentes em Corinto. Não apenas na prática, mas também nas doutrinas, nas crenças, havia um sincretismo, havia uma fusão de entendimento sobre a fé. Mas Corinto também se caracterizava, irmãos, por apresentar um ambiente filosófico fértil. Havia ali a universidade, havia ali a influência da filosofia grega. A palavra de Paulo, dentro desse contexto, se apresentou como um desafio, se apresentou também como uma constatação para a igreja de Cristo. Paulo colocava os crentes de Corinto diante da realidade, aquilo que Cristo de fato é para os crentes, mas a maneira também como o mundo, especialmente o mundo da antiga Grécia, o contexto que os crentes de Corinto viviam, como aquele povo os via, como loucos, para abraçarem a fé. A palavra de Paulo, dentro desse contexto, então, tem esse significado. A pergunta que deve ser respondida é: por que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, era vista então como loucura para aqueles? E então para os que não têm entendimento, não tiveram nenhum encontro com Jesus. A palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura, porque está para além do conhecimento humano, está além do entendimento das pessoas. O texto afirma: pois a mensagem da cruz é loucura. Se você ler especialmente o livro de Romanos, Romanos tem sido identificado como o quinto evangelho, o evangelho conforme Paulo. E quando nós examinamos o texto de Romanos, nós, da mesma forma, também percebemos isso em outras cartas do apóstolo Paulo. Nós percebemos que o fundamento do Evangelho, segundo Paulo, é a cruz. A cruz está presente. Paulo levanta a cruz, o argumento da cruz, a explanação sobre a cruz, a importância da cruz na fé. A expressão palavra da cruz, ou mensagem da cruz, não se refere aqui, meus irmãos, ao madeiro somente. Não se refere apenas à madeira colocada em forma de cruz, nem tampouco ao aparato presente no cerimonial, no ritual da crucificação, mas a mensagem e proposta da redenção de Cristo. Quando Paulo se refere aqui à mensagem da cruz, o objetivo dele, o objeto dele, a atenção dele está exatamente para isso. Quando ele se refere à mensagem da cruz, ele se refere à proposta de redenção que encontramos na cruz de Cristo. O justo se entregando por pecadores, o justo dando a sua vida em resgate de muitos injustos. Isso, meus irmãos, era incompreensível para aqueles que acompanhavam a crucificação, mas para aqueles que, tempos depois, ouviram a respeito, ouviram a história de Jesus, ouviram contar a história de Jesus. A palavra da cruz é essa loucura da cruz, na verdade, é o que possibilita a transformação do homem, através da renúncia
e da entrega, da sua própria entrega à vontade de Deus. Paulo diz que a palavra da cruz para os que perecem é loucura. E com isso ele deseja mostrar que para eles que estão se perdendo, o discurso da fé é tolice. Mas não é tolice no sentido de ser uma insanidade mental, mas é tolice porque para eles é algo sem valor. Eles não vão ter valor à pregação do Evangelho ou à mensagem transformadora do Evangelho, porque de fato estão perecendo, caminham a passos largos para a perdição eterna. Corinto era um centro, como disse, filosófico, onde alguns se achavam então acima daquilo que era chamado de a seita dos cristãos, daquilo que era conhecido e era divulgado especialmente pelos judaizantes como sendo a superstição cristã ou superstições e crenças. Assim viam o povo de Corinto. Eles não conseguiam entender a mensagem da cruz, uma mensagem fundamentada no Cristo sofredor. Isso era loucura para eles. Entretanto, aquela era exatamente a mensagem que desafiava o conhecimento humano, que estava para além desse conhecimento. D.A. Carson, escritor americano, afirma em um de seus livros sobre missiologia, tema da missiologia, que a cruz é o lugar em que Deus destruiu completamente toda a arrogância e pretensão dos homens. Enquanto os filósofos gregos não conseguiam entender, enquanto o povo da Grécia, o povo de Corinto, dizia que a fé cristã era loucura, como pode o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ser derrotado e ir à cruz e morrer na cruz? Como pode o homem santo morrer pelo pecado da humanidade? A cruz é o lugar, portanto, em que Deus destruiu completamente toda a arrogância e a pretensão dos homens. A intelectualidade não garante por si só a descoberta do propósito da vida. A obra de Deus, meus irmãos, ela acontece no meio da cruz. E o próprio apóstolo Paulo, ele afirma de forma categórica, esclarece melhor essa questão, quando ele escreve no mesmo texto, melhor dizendo, na mesma epístola, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Paulo vai esclarecer então mais qual o propósito de Deus através da loucura da cruz. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes. E, meus irmãos, Deus de fato é incrível, porque como pode uma situação dessas? Do fraco ele tira a força e o faz triunfar. Quando Jesus nasce, quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vem ao mundo, ele não vem como um rei, não nasce num berço esplêndido, ele não vem como, não aparece como um guerreiro, triunfante, mas ele aparece apenas como um bebê, uma criança simples e não uma criança rica, mas assim nem dos pobres. É loucura. Como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis, aquele ante quem todo joelho se prostrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, nasce como um bebê frágil. O apóstolo Paulo descreve dessa forma: ele escolheu que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. Jesus, o Todo-Poderoso, nascido frágil, frágil permanece até o dia em que é preso no Jardim das Oliveiras, e sendo ele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, coloca sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, na sua mão entrega um ridículo caniço, que apresentam e dizem que é o seu cetro, uma capa velha colocada sobre ele como sendo um manto real.
3, por 10, por 11, por dezenas de discípulos reunidos, Jesus ressuscitou, venceu a morte. Deus escolheu o que era para o mundo fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. É o que Paulo diz para o povo, que naquele momento da história reunia toda, ou a mais importante, na cavidade do conhecimento, de sabedoria e de filosofia. Deus escolheu para o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Como pode um povo de Israel reunido nas frentes de batalha, diante de um gigante, o maior guerreiro que se conhecia em todo aquele tempo, em toda aquela região, naquele tempo, apresentar para combater com ele um menino, um adolescente chamado Davi, um pequenino, um pequeno Davi. Deus confunde, meus irmãos, os homens. Deus confunde os poderosos. Deus confunde aqueles que se apresentam como sábios e os envergonha usando a fraqueza, aquilo que é simples demais, e através dele mostra o poder da sua glória, assim como ele fez no dia em que, diante de uma grande audiência, uma festa, uma celebração de casamento, Jesus pega a água da purificação, a água usada para limpar as mãos, lavar os pés, aquilo que era considerado imundícia, e agora então pega aquela água suja, água já usada para a cerimônia do ritual da purificação, e transforma aquela água em vinho, e vinho da melhor qualidade, demonstrando aí o seu poder. O poder não está na matéria, o poder não está na pessoa, o poder não está no elemento, o poder está de fato no Senhor dos Senhores, o poder está de fato no Deus que nos fez, que nos criou, que nos sustenta. Deus confunde, mas ainda, meus irmãos, Deus confunde os sábios, deste mundo. A palavra da cruz também é loucura, porque denuncia um modelo comprometedor de vida. Paulo, o apóstolo, afirma o seguinte: para os que perecem ou para os que estão perecendo? Para os que perecem ou os que estão perecendo, loucos. Desse modo, Paulo aponta para os que estão distanciados da verdade, do evangelho libertador. Embora vivos, o apóstolo diz que eles estão de fato perecendo, caminhando para a perdição. Aqueles que pensavam na existência, mas não descobriram ainda o príncipe e doador da vida, que continuam vivendo o modelo de vida comprometedor. Falando aos Coríntios, o apóstolo denuncia uma forma de vida onde não se valoriza a mensagem do Cristo que ressuscitou. Algumas pessoas estavam naquele momento, quando o apóstolo Paulo se dirigia aos crentes de Corinto, como alguns estão, na verdade, ainda hoje, no caminho da perdição, como muitos estão, melhor dizendo, no caminho da perdição, sem discernimento, pensando que já haviam obtido todas as respostas. Mas o evangelho verdadeiro sempre denunciará um modelo de vida sem vida. Quando são confrontados com o evangelho, quando são confrontados com Cristo, descobrem que toda a vida que não inclui Jesus, todo projeto de vida que não está pautado, alicerçado, calcado em Cristo Jesus, é na verdade vazamento de vida, é escapamento de vida. A vida só é vivida em plenitude quando é vivida em Cristo. É por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O apóstolo Paulo chegou mesmo a afirmar, num outro momento, porque para mim o viver é Cristo. Afirmação categórica, definitiva, sem qualquer dúvida. E olha que ele pagou um alto preço por seguir a Jesus, de perseguidor
perseguido por causa do Evangelho, mas mesmo sofrendo perseguição, ele não se abala e diz: porque para mim o viver é Cristo. O Evangelho, meus irmãos, é vida na vida. A palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, ela é loucura, porque ela denuncia um modelo comprometedor de vida. Já fizemos menção no texto, mas agora vamos passar então à terceira parte. A palavra da cruz, meus irmãos, é loucura, porque ela está pautada no poder de Deus. O texto continua dizendo: mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz, para os que estão no caminho da salvação, ela é vista sob uma outra perspectiva. O crente olha para a cruz, enquanto para o mundo não há significado, enquanto para o mundo é loucura. O crente olha para a cruz e nela ele vê a sua salvação, nela ele vê o seu Cristo pagando pelos seus pecados, nela ele vê o seu Jesus dizendo que até está consumado, está pago, o preço da sua salvação está pago na cruz. O crente tem uma outra perspectiva do Calvário. O crente tem uma outra perspectiva sobre a cruz. A mensagem da cruz para os que estão no caminho, portanto, no caminho da salvação, tem essa definição. Aqueles que têm experimentado a graça de Deus sabem o que significa a mensagem da cruz. Assim sendo, não está baseada na sabedoria humana, não está baseada na força dos homens, como sinaliza o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 24, está escrito: Paulo afirma, vamos ler juntos: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O homem espiritual, o homem que já teve encontro com Jesus, tem essa ótica a respeito da cruz. Ele olha para a cruz de Cristo e ele vê, meus irmãos, aquilo que os gregos veem como loucura, eles veem como sabedoria de Deus. Aquilo que os judeus veem como escândalo, é escândalo para os judeus. Jesus vive dizer que ele é o Messias. Não pode, o Messias ainda virá. É escândalo para os judeus, por isso levaram a cruz. Mas aqueles que creram em Jesus, aqueles que o receberam como Salvador pessoal, aquilo que para os judeus era escândalo, para eles era poder de Deus, manifestado, manifesto entre os homens. Duas tendências que estão aí presentes, que se resumem, ou melhor dizendo, que se repetem nos dias atuais: sinais e sabedoria humana. Ainda hoje, as pessoas estão buscando, procurando isso. Quando nós estávamos para adentrar no novo milênio, os irmãos se lembram, né? Ano 2000, havia uma expectativa: como será isso? A grande expectativa. Alguns pregadores diziam, lembrando daquela expressão bíblica: haverá fé na terra. Lembra disso? Em texto bíblico, né? Como será o homem no segundo milênio? Havia uma expectativa muito pessimista sobre isso. Entramos no segundo milênio, meus irmãos, e descobrimos um homem que acredita em tudo. Agora, na verdade, a fé se coloca no lugar. Qualquer coisa pode ser objeto de fé. E nós vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, né? Um frenesi. Paulo, naquele tempo, naquele momento, já afirmava que o Evangelho aponta para Cristo, com o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
Em Cristo Jesus nós temos, na verdade, meus irmãos, temos tudo. E Jesus, meus irmãos, está resumido, está sumariado tudo aquilo que Deus deseja colocar diante de nós para a nossa salvação. O poder do Altíssimo, o poder de Deus é libertador. Ele provoca mudança, ele transforma o coração do homem e nos transforma numa nova criação. Ainda percorrendo as páginas de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo fala sobre essa nova criação. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a pregação de Paulo, escrevendo aos Coríntios, escrevendo aos irmãos que viviam no meio de toda aquela filosofia, todos aqueles grandes sábios da antiga Grécia. Paulo então apresenta essa mensagem: loucura para os gregos, mas sabedoria de Deus. Novo homem que pelo poder divino anuncia uma nova mensagem, uma nova criatura. Esse novo estado, essa pessoa que vive essa novidade de vida, é resultado da ação de Deus, resultado daquilo que Deus faz no nosso coração, resultado daquilo que Deus fez no coração de dezenas de pessoas que hoje estão. O discurso da fé é loucura para os que estão se perdendo, para os que estão perecendo, porque o homem se utiliza do padrão humano para colocar ordem na sua existência. O padrão dele é diferente, o referencial dele, o homem natural, é diferente. O discurso da fé é loucura também, meus irmãos, porque convoca o homem a pensar sobre o seu estilo de vida, chama o homem para uma mudança de vida. O discurso da fé é loucura, porque ele aponta para o fato de que mudança do homem, a mudança do homem se fundamenta numa obra divina, não numa obra humana. Se fundamenta numa obra que só Deus pode fazer. Por mais que desejemos que uma transformação aconteça na vida de determinadas pessoas, do ponto de vista espiritual, essa transformação só acontecerá quando Jesus Cristo nascer em sua vida. Nós possamos, meus irmãos, nesta noite, quando celebramos a ceia do Senhor, quando nossos olhos estão voltados para a cruz do Calvário, quando nossos olhos estão voltados para o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar, e possamos, meus irmãos, descansar na palavra do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Porque a palavra, vamos ler juntos? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. A palavra da cruz, a mensagem da cruz, loucura para os homens, loucura para os que estão crescendo, mas poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos por essa mensagem. Amém. Quero convidá-lo agora a participar da celebração